e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Bendito seja o santo, sagrado nome do Senhor para todos sempre. Nós louvamos, irmãos, a esse Deus que, conforme o nosso pastor Janário falou aqui, sem Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. E em todo o tempo das nossas vidas nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. O que seria de nós se não fosse o Senhor conosco? Talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E nós adoramos o Senhor não por aquilo em que Ele faz, mas nós precisamos adorá-lo por aquilo que Ele é, né? E Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que fala conosco, né? Um testemunho que a gente quer passar assim para os irmãos, para edificar até a fé dos irmãos, da igreja, dos músicos, né? Aqui principalmente foi uma experiência assim muito linda em que eu tive com o Senhor, em que no ano de ainda em 2023 nós demos início ao processo para a gente fazer a adição da habilitação de moto, né? Da categoria A e sendo assim AD, né? Que seria moto e carro. Irmãos, nesse processo a gente entrou numa autoescola em que no início até que foi bom, mas depois a gente começou tendo muitas dificuldades, né? Pelo fato da gente ter encontrado no caso instrutor, a gente viu que não era uma pessoa assim de muito interesse em passar, né, as instruções para a gente. E nesse período a gente foi ficando cada vez mais preocupado. Desde setembro foi quando a gente deu início no ano passado, em setembro, né, do ano de 2023, e a gente veio percorrendo, irmãos, uma grande luta. Os irmãos sabem que, né, os irmãos aqui que pilotam, que tem moto, nosso pastor Raimundo Veras, não sei se tem mais alguém, e é uma dificuldade muito grande para passar na prova. Para passar na prova de carro, eu não achei difícil, foi muito fácil, foi algo assim que, né, até porque a gente pegou um instrutor muito bom. Quando o instrutor é uma pessoa dedicada e gosta da profissão, daquilo em que ela escolheu para fazer, ele vai te passar ali muitas técnicas que você vai aprender e você vai praticar, você vai colocar ali na hora em que você vai fazer a prova no Detran. Então a gente deu início, nós viemos, né, já na primeira prova em que foi marcado, eu tive uma reprova, fiquei reprovado. Eu falei, meu Deus, e é algo assim, irmãos, que talvez para as pessoas seja uma coisa assim pequena, mas é bom você sonhar pequeno, porque o mesmo Deus que torna as coisas pequenas, né, reais, Ele também pode fazer coisas grandes também se tornar reais na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você pense, mas só foi uma adição de categoria, mas da forma em que Deus falou comigo, assim como fala com os irmãos, cada um tem a sua experiência, a sua maneira de Deus falar com você. Foi algo assim muito especial, irmãos. Então a gente ficou reprovado. Quando você faz todos os treinos, a gente teve dificuldade porque já desde o início nós fizemos 15 treinos e foram registrados somente 9. E eu ainda fiquei tendo que ir lá na autoescola para colocar ali as digitais, perdendo meu tempo, gastando combustível e tudo mais. E o instrutor ainda questionou que eu estava chegando atrasado, mas não, isso não foi uma verdade, porque
Quando ele chegava, eu já estava dentro do carro aguardando. Então foi algo assim que houve aquele desencontro, eu não sei porquê. E os irmãos sabem que cada vez mais em que o aluno ele é reprovado, isso com certeza é ganhos para a autoescola. Vai adentrando dinheiro e dinheiro vai, né? E com isso a autoescola ela vai ganhando com isso. Então nós ficamos muito preocupados. Nós entramos numa campanha de oração, a minha família orando por mim, muitos amigos meus me incentivando. Não, Jesus, não desiste. Eu cheguei a ponto já de até mesmo querer, irmãos, desistir, né? Desistir. Lá quando a gente viaja lá para o interior de Campos, lá o único veículo que é muito usado, assim, as pessoas, embora tenham carro, mas não usam muito carro, são mais motos, para ir em alguns lugares, até mesmo ir na igreja, né? Pelo fato de lá você encontrar ainda algumas estradas de chão, né? de barro. Então eu vi a necessidade de ter um veículo, uma moto. Então Deus assim, aprove a Deus nos deu essa moto, né? E eu falei, meu Deus, agora só falta habilitação, você ficar pilotando sem a habilitação é um risco muito grande, principalmente nos dias em que nós estamos vivenciando hoje, né? E a gente queria estar, mesmo se a coragem fosse tanto como os irmãos aqui que usam as suas motos aqui nesse trânsito aqui, que eu, por certo, eu não acostumaria, mas lá sim, lá não tem problema nenhum, você pode andar tranquilo, pega aquelas estradas enormes, vai embora, é muito assim, muito bom, irmãos. Então, o que a gente fez? Nós entramos em oração, fizemos o estreio, e aí já ficamos nessa primeira prova, foi reprovado, depois foi marcado novamente a prova, já a segunda vez, foi reprovado novamente. Eu falei, meu Deus, e os irmãos sabem que temos que pagar tudo de novo. Você paga o aluguel da moto, né? Paga o aluguel da moto, paga um dúvida de reprovação no Detran, e aí fora necessário, você vai ficando desmotivado, né? Você vai ficando triste, porque imagina você faz os treinos, você vai para ali contando que você vai passar, e a gente orando. Eu falei, meu Deus. Inclusive a minha irmã, depois eu até brinquei com ela, ela falou, olha, eu estou orando, porque se for, eu orava da seguinte forma, e ela colocou lá no grupo, eu orava da seguinte forma: se for para você passar, né, que Deus abençoasse, mas se não fosse, que Ele te reprovasse. Eu falei, então é por isso que eu estava sendo reprovado. Você estava orando errado, minha irmã. Você estava orando o contrário. Que oração é essa? Fazendo uma oração contrária. Mas isso, irmão, depois eu entendi o porquê, o cuidado que ela, né, estava tendo com a minha pessoa, devido ao risco que é, né, você, tipo assim, não é a mesma coisa que você está no carro, você estando pilotando uma moto. E aí a gente ficou, eu falei isso com ela, eu falei, que oração é essa que você estava fazendo, independente daquilo que eu queira ou que os irmãos queiram, né, vai sempre prevalecer a vontade de Deus, né, a vontade de Deus, independente daquilo em que você queira, né? Bendito seja o nome do Senhor. E muitos dos meus amigos orando, me incentivando, inclusive o nosso irmão Miqueias, ele nos ajudou, assim, às vezes foram dois treinos, em que agora no final, em que a gente eu já ia chegando para a terceira, e os irmãos iam para a terceira prova, foi remarcada novamente a terceira, aí os irmãos podem imaginar, foi reprovado? Não, esqueci a data, fiz uma confusão com a data, isso em fevereiro. Eu pensei o seguinte, eu falei assim, bom, eles marcaram aqui, me mandaram lá a data, tudo certinho. Eu falei, bom, vai ser dia 22, eu falei, poxa, um dia depois do meu aniversário, vai ser um presente que eu vou ganhar. Aí eu falei assim, meu Deus, quando eu olhei, quando chegou foi no dia 20, né, no dia 20, esse instrutor, esse mesmo abençoado,
me ligou, só que já havia passado a hora, não tinha como eu sair daqui e ir lá para a Ilha do Governador, que era lá em Tuviacanga, onde a gente iria fazer a prova. Eu falei, Jesus, ele me ligou, Gelson, você não vai fazer a prova não? Eu falei, que prova, rapaz? Não é dia 22? Ele falou, não, a prova é dia 20. Quando eu olhei lá no celular, dia 20 de fevereiro, eu falei, Jesus de Nazaré, teve misericórdia. Terceira vez eu falei, Senhor. Aí eu questionando com meu irmão, eu falei, não sei se é para eu tirar essa habilitação, fazer essa adição. Eu conversando com meu irmão, eu falei, rapaz, eu vou desistir, Marcelo, vou desistir de tudo, eu vou pegar, vou vender a moto, não vou querer mais fazer adição não. E ele, não, rapaz, calma, é assim mesmo, não fica assim. Aí para me consolar, falou assim, tem uma moça aqui que já foi aprovada 5 vezes. Eu falei, misericórdia, 5 vezes, então estou no lucro. Eu estou no lucro, aí estou na terceira, faltam 2 ainda. E quando foi para a quarta, irmão, aconteceu algo assim, sobrenatural de Deus. A gente já em oração, e não tem aquele negócio da pessoa falar assim, olha, não fica nervoso, né? Não fica nervoso não, fica tranquilo. Como, irmãos? Como você vai ficar tranquilo? Você vai fazer uma prova ali de só misericórdia. Você não pode queimar faixa, você não pode derrubar os cones, você não pode deixar a moto morrer no percurso, um montão de coisa que já é reprovado automaticamente, saiu, entrou ali no percurso lá que é todo demarcado. E se você deixar a moto morrer já na saída, você já perde, já é reprovado. Se você esquecer a viseira, não pode esquecer nada disso, a viseira, olhar o descanso da moto, um montão de coisas, um montão de exigências. A jugular, tem que ajustar a jugular do capacete, não pode esquecer. Se tiver folga, já é prova, um montão de coisas, não pode esquecer seta. Da primeira vez que eu fiz, eu entrei dentro do 8 com a seta armada, e não pode ficar com a seta armada. Eu tinha que desligar assim que pegasse lá o zigue-zague. Antes de entrar no 8, eu teria que ter desligado essa seta, e eu não me atentei para isso. Na verdade, dá um branco você esquece, você vai e esquece. E quando foi, irmãos, para eu fazer a quarta, eu orei a Deus, a gente estava orando, e sempre quando eu passava ali, próximo ali na Barão de São Francisco, eu via aquela autoescola ali que é da Comanche, né? Isso a gente pode falar, não foi possível os meninos estarem aqui, inclusive o instrutor, falei com ele agora, antes de vir para cá, ele falou, já não vai dar, além de eu estar longe, que ele mora em Nova Iguaçu, e o carro dele também teve um problema lá e não foi possível ele estar aqui. Eu estaria aqui, eu iria estar testemunhando. E quando foi, irmãos? Então, na quarta, a gente orando, e sempre quando eu passava por ali, eu via aquelas motos ali novas, aquelas motos novas da Comanche, já ao contrário da que eu estava fazendo, porque as pedaleiras com as borrachas todas soltando, as duas manetes da moto eram igual 2 anzóis. Eu até brinquei com um amigo meu, falei, poxa, eu acho que ele pensa que eu vou pescar, vou fazer prova, eu não vou pescar, e aquilo estava dificultando eu trocar as marchas na hora ali necessária, porque tem um período lá que você tem que fazer uma redução, trocar, joga para a terceira, e da terceira você reduz para a primeira, e depois reduz para a segunda, para a primeira, e aí parar lá dentro no quadradinho lá, não pode também parar com o pé direito, com o pé esquerdo, né? E parar de uma vez, não pode quicar o pé, já é reprovado, um montão de coisa. Então isso você tem que ir assimilando, guardando tudo isso na sua mente, para que você não venha esquecer nenhum desses detalhes. Então a gente orando, e Deus já começou a falar comigo no início, eu tinha que mudar de autoescola. Eu falei, vou fazer isso. Eu passava, eu falei, vou vir para essa autoescola. Eu falei com meu irmão, estou sentindo de Deus de mudar de autoescola. Eu vou mudar de autoescola, não vou ficar mais onde eu estava. Então, irmãos, eu orei a Deus, Deus me deu essa direção que eu mudasse, mudei, fui lá para a Comanche, comecei lá, paguei novamente pela quarta vez, né? Quarta vez pagando ali todo o processo, aluguel da moto, mais tudo de aprovação. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, agora é passar, porque já estava chegando agora, no caso, em setembro, agora, né, nesse mês, já
estaria completando, dia 10 no caso, já completa um ano, e aí eu teria que fazer, é um ano, né? E aí eu já teria que pagar novamente todos os exames, no caso eu teria que fazer todos os exames médicos do Detran, para novamente eu poder fazer então a prova, pela quarta vez. E a gente olhando, mudei então de autoescola, fiz lá todo o processo que tinha, foi marcado então 2 treinos, eu vou fazer esses treinos, e um desses treinos eu teria que conhecer o percurso, embora eu já havia ido lá para conhecer, mas a gente não conheceu fazendo né, com a moto, até porque quando eu fui fazer pela segunda prova, eu já fui reprovado, não deu nem tempo de você fazer todo o percurso. Então, esse instrutor, ele me orientou que eu conhecesse o percurso que eu teria que fazer a prova, para que no dia eu ficasse bem tranquilo, né? Embora a gente tenha essa dificuldade de você ficar nervoso, ficar preocupado, mesmo tomando suco de maracujá e tudo mais, mas não tem essa, você fica preocupado mesmo. E então ele me orientou, me deu algumas orientações para que eu não ficasse no dia, que eu não ficasse lá no local da prova, ficasse um pouco afastado, para que eu ficasse mais tranquilo, não ficasse nervoso. Então foi feito os treinos, a gente conheceu e nós fomos para lá no dia. E irmãos, quando eu estava orando, os irmãos, eu fiz tanto tipo de oração, irmãos. Eu pedia que anjo fosse comigo, eu nem sei se eu falei, Senhor, coloca um anjo aqui comigo, vem na garupa me orientando, toma a direção aqui, né? Eu falei, meu Senhor, cega esse moço, eu não podia nem cegar ele, né? Cegar os examinadores, já pensou? Cegar os examinadores, não tinha como eles nem ver que eu havia passado, mas foi alguns tipos de orações assim que a gente fez. E uma das orações, quando eu falei para o Senhor, vá comigo, aí, irmãos, Deus falou assim comigo, bem claro, assim como eu estou falando para os irmãos. Eu falei, Senhor, aí Deus falou comigo, olha para os 6 cones, faz uma assimilação dos 6 cones, como se fossem notas musicais. Eu falei, Deus, mas eu não leio partitura, eu tenho essa dificuldade, irmão, de ler partitura. A Bela até já falou, por que você não estuda, não vê, né, para você tentar? Eu falei para ela, poxa, Bela, eu vou procurar fazer isso, porque a gente tem dificuldade, mas a gente para tocar pela partitura, eu tenho essa dificuldade, nem conseguir fazer leitura, né, em partitura. A gente toca de ouvido, mas uma das coisas que a gente para frente, a gente vai ver isso aí, com certeza. E Deus falou assim, irmãos, faz uma assimilação dos 6 cones, como se fosse 6 notas musicais. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, mas eu não leio partitura. Mas aí Deus falou assim, mas você toca violão. Quantas cordas tem um violão? Eu falei, meu Deus, tem 6 cordas. Eu falei, esse negócio é forte. Aí eu falei, meu Senhor, mas e quando chegar lá no final, Felipe, se tiver já alguma coisa que quiser colocar, os irmãos vendo, e quando chegar no final, né? Nos 3 últimos cones, aí Deus falou assim comigo, irmãos, você faz um dó maior. Eu sei que o dó pode ser feito em outras maneiras, né? Usando outros dedos, mas como a gente estava acostumado a fazer dó maior usando os três dedos, e Felipe pode até colocar aí, depois eu vou explicar ali, a nossa maestrina, a Bebel, irmãos, ela me deu ali as explicações do que significava os dedos. Uma certa feita o saudoso pastor Messias, ele chegou para mim e falou, prefeito Gelson, Deus vai mostrar algo para a pessoa, Deus mostra algo para a pessoa em que você conheça, que você vivencia aquilo. Eu falei, Senhor, e o Senhor falando comigo justamente sobre a música, é algo em que a gente está inserido na música. Então os irmãos veem.
Aí ele falou, faça um dó maior. Eu falei, meu Deus do céu, então é isso. Eu falei, Senhor, então eu vou fazer isso, do jeito que o Senhor está orientando. Aí, irmãos, para confirmar, o instrutor chegou para mim e falou assim, Gelson, isso lá no treino, dá uma olhada para aqui, você está vendo o percurso? Eu brinquei até com a Bebel, falei, Bebel, qual é aquela, tem uma figura na partitura, em que eu não sei o nome, mas é tipo uma cobrinha, né? É tipo, volta lá, filho, por favor, é tipo uma cobrinha, em que Deus me mostrou uma figura, irmãos, e essa figura eu sei que tem na partitura, eu já tinha visto, eu só não sabia o nome, né? Pois eu já conhecia, mas eu não sabia o nome. Eu falei, meu Deus, é justamente o percurso. Quando o instrutor falou assim, olha, Gelson, você está vendo lá os cones? Você está vendo entre os cones que tem uma marca preta, em que fica as marcas de tantas motos passarem ali entre os cones, aí fica aquela marca escura, preto no chão, né? Ali na pista. Aí ele falou, olha para lá, se você seguir aquelas marcas pretas, você não vai correr risco de você acertar os cones, você vai passar por eles tranquilo. E depois eu perguntei a Bebel, nossa maestrina, os irmãos estão lendo aí, a representação, né, que estão desenhadas, 6 figuras musicais consecutivas, denominadas cocheias. Na música, isso significa que entre cada uma dessas notas há indiscutivelmente um mesmo intervalo de tempo, uma mesma medida de espaço ou distância. Ou seja, depois a gente procurou saber que entre um cone e o outro são medidas padrões pelo Detran. Não tem ali, esse aqui vai ficar um pouco mais distante, um pouco maior. Não existe isso. São medidas padrões. E até mesmo na faixa, se o Felipe puder voltar lá naquele outro, aonde tem, aquelas faixas amarelas ali, né? Aquelas faixas amarelas ali, elas também são medidas até o cone, elas são medidas com precisão, né? São medidas precisas de espaço, em termos de espaço. Não tem como, e a distância também de um para o outro. Ou seja, os irmãos veem que tudo tem a ver com aquilo que Deus havia falado comigo e a figura em que ele me mostrou, em que Deus me mostrou da partitura. E Deus falou, por que Deus falou para assimilar? Quando eu olhei assim, eu vi Deus falando, faz uma assimilação dos 6 cones como se fossem 6 notas musicais. Aí eu falei, Deus, eu preciso fazer isso. E eu orando, irmãos, porque, tipo assim, nessa quarta, era passar ou não passar, não tinha como. Eu imagino que se eu não estivesse passado, eu falei, meu Deus, as minhas irmãs, até jejum elas fizeram por mim, para que eu conseguisse passar. Então, os irmãos, já a próxima, Felipe, os irmãos dele, quando chegou nessa próxima aí, em que era você passar ali esses últimos 3 cones, não pode ali, em hipótese alguma, você pode pisar na faixa amarela, mas a moto não, e nem também esbarrar no cone. Os irmãos dele, irmãos, em que Deus, ele faz algo assim por nós, mesmo a gente não sendo merecedor, e nós não somos merecedores, mas Deus, ele vê a sinceridade no seu coração. Deus vai ver aquilo que você quer, que você pede a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha no percurso, filho. Acho que ali a gente já falou né? Que é daquelas 6, os irmãos veem, que a gente pega ali no início, ali onde está aquela figura ali, os irmãos veem que você já sai dali, já sai em primeira, joga a segunda, a moto não pode morrer, conforme eu falei com os irmãos, e você vai fazendo justamente esse desenho dessa figura em que Deus havia me mostrado. Logo em seguida tem a
a chamada prancha, em que muitos lá caem da prancha, né? A prancha, se não me falha a memória, acho que são 30 centímetros, né, pastor? São 30 centímetros de largura e você tem que andar com as duas rodas da moto ali. Você tem que ter muito equilíbrio, não pode deixar sair nenhuma das rodas e tem que chegar até o final. Ou seja, ali você tem que ter uma visão periférica, ver algo lá no final, você tem que fixar ali a tua visão. Tem umas técnicas lá que você acelera um pouco, já entra acelerando para você se equilibrar e você manter o seu equilíbrio certinho ali em cima daquela prancha. Eu até brinquei com o rapaz lá, falei, meu Deus, a prancha parece até a ponte Rio-Niterói, de tão grande que é 30 centímetros, mas ela é bastante comprida. E chega no final, você vai fazendo o zigue-zague, né? Já joga a seta para a direita e vai fazendo todo o zigue-zague, percurso, para você chegar então no 8. Então, meus irmãos, é isso que eu queria contar para os irmãos. E quando a gente conseguiu chegar lá no percurso do Dó maior, né, que Deus falara conosco, que era para eu amar o Dó maior com os 3 dedos. Ai, irmãos, os irmãos não imaginam a alegria, irmãos, quando eu pude chegar. Aí bateu aquele desespero, mas foi um desespero de desânimo, viu, Marcos? Mas foi um choro. Eu me desmanchei, irmãos, com um capacete, com viseira, com tudo. Eu deixei a moto assim no descanso e saí, assim, abaixei e comecei, irmãos, a chorar, mas a gente chorou muito, muito, muito. As pessoas me chamam do profeta Jeremias, você é chorão, mas não, irmãos, é algo que você sente a presença de Deus depois de ter passado por isso, de ter ouvido toda essa orientação de Deus, e você chegar no final, você concluir a sua prova, você passar e o nome do Senhor sendo glorificado ali. O instrutor chegou e falou: Gelson, eu me emocionei, né, por você, pela sua alegria. Aí eles vieram, tira o capacete dele, você passou, os amigos, né, que foram fazer a prova juntamente comigo. E aí eu fiquei glorificando, passava, dava glória a Deus, passava glória a Deus, glória a Deus. Eu vim para casa, irmãos, glorificando dentro do carro. Falei: Jesus, algo que eu queria tanto, em que eu te pedi tanto, o Senhor me concedeu, para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele é fiel. Amém? Deus, Ele é fiel. Então, irmãos, se você está pedindo alguma coisa para Deus, você acha que às vezes é insignificante, é pequeno, tenha certeza, o mesmo Deus que realiza sonhos pequenos, Ele também vai realizar sonhos grandes. Então sonhe grande, viu? Sonhe grande, porque Deus, para Ele não tem limites. Deus, Ele pode realizar aquilo que o seu coração deseja, mas para a glória e honra do nome dEle. Que Deus abençoe nós.